Seja bem-vindo, meu nome é Igor e esse é o canal Falando a Verdade. E nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre como tem sido complicado acompanhar as notícias e desenvolvimentos sobre a última contraofensiva que o exército ucraniano ele vem liderado aí no conflito contra a Rússia. Como nós sabemos, desde o início do ano passado, de 2022, a Rússia empreende uma invasão ao território ucraniano e isso tem causado desde o início uma grande comoção entre os países do Ocidente, principalmente aqueles que são membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E de lá para cá, esses países eles têm empreendido, junto de outros aliados ao redor do globo, um grande esforço para poder armar e dar suporte indireto, principalmente, aí às forças ucranianas na sua resistência contra a invasão russa. Recentemente, agora no início de junho, os ucranianos iniciaram uma grande contraofensiva, a chamada Ofensiva de Primavera, que vinha sendo planejada desde o final do ano passado e que só agora realmente começou. E o problema é que, apesar aí de já estar chegando próximo de 3 meses de operações militares, a ofensiva ela não tem trazido grandes resultados. Ela que começou aí nas primeiras semanas do mês de junho, se arrastou aí pelos últimos meses, já estamos agora nos aproximando de meados de setembro e mesmo assim tudo que os ucranianos fizeram até o momento foi resgatar um punhado de vilas, pequenas cidades de nenhum tipo de relevância estratégica real aí para a sua operação na região do sul do país. Por outro lado, o que nós vemos é que os russos, apesar de estarem aí na defensiva desde praticamente o início dessa contraofensiva, eles ainda assim têm mantido posições e apesar de não estarem também avançando em termos ofensivos já há um certo tempo, eles também não estão permitindo que os ucranianos tenham a obtenção de grandes resultados, como aconteceu lá em meados do ano passado, se não me engano, na ofensiva de setembro, né, que os ucranianos conseguiram retomar grandes cidades como Kharkiv ou mesmo a cidade de Kherson. Agora, quando nós buscamos informações sobre essa contraofensiva na mídia, seja aqui do Brasil, seja do exterior, nós vemos que só agora, em finalzinho de agosto, começo de setembro, que começa-se a admitir a derrota ucraniana. E mesmo assim, você ainda tem vários canais de notícia que insistem em apresentar os avanços pífios por parte do exército ucraniano como sendo uma vitória. Ou se não, admitem que tem acontecido erros, que o avanço não tem sido tão rápido como esperado, mas ainda com aquele tom de que, apesar de estar muito próximo de se escancarar uma grande derrota da ofensiva, a Ucrânia ainda pode usar uma carta na manga, ainda pode fazer alguma coisa. Eu separei algumas dessas manchetes que foram divulgadas aí nas últimas semanas, nos últimos meses, e você nota, por exemplo, essa que fala: as tropas ucranianas avançaram no máximo 10 milhas em duas áreas. Lembrando que 10 milhas seria o equivalente a aproximadamente 16 quilômetros. E aí, mesmo com esse avanço tão limitado, veja só a conclusão: a contraofensiva está funcionando. Ou seja, em semanas aí de combates, avança-se apenas 16 quilômetros, que é uma distância muito pequena, principalmente quando você pensa em uma invasão de larga escala, como a Ucrânia tem enfrentado. Mesmo assim, esse órgão de mídia aponta como se a ofensiva estivesse funcionando. Já nessa outra notícia, contra-ofensiva ucraniana é brutal e lenta, mas Kiev ainda tem cartas na manga. Ou seja, apesar de admitir a lentidão do avanço ucraniano, eles ainda acham que o exército ele pode ter um efeito surpresa, uma carta na manga que vai mudar tudo de repente. Nessa outra notícia, Ucrânia avança e guerra finalmente chega ao território russo, em referência aos recentes ataques ali com drones, né, que aconteceram em algumas cidades, inclusive Moscou. Mas isso é uma coisa muito limitada, né? E mesmo assim você aponta que a Ucrânia anda avançando. E nessa outra, encurralado, Putin vai se dar mal? Ucrânia enfim avança e coloca em xeque o domínio da Rússia
sobre a maior usina nuclear da Europa. Olha isso, uma notícia de final de agosto, quando já está escancarado que a Ucrânia não está avançando coisa alguma, está tomando só meia dúzia de trincheiras, pequenas vilas desoladas, mas eles colocam como se Putin estivesse encurralado. Ou seja, é uma situação muito complicada e você nota que existe claramente uma atitude, uma postura de dois pesos e duas medidas. Porque você percebe que esses mesmos órgãos de mídia, de notícia, que hoje falam que apesar dos avanços lentos, demorados da Ucrânia, ela ainda não fracassou e tudo pode mudar, quando a Rússia estava fazendo avanços, como por exemplo na cidade de Bakhmut, na primeira metade, no primeiro semestre aí desse ano de 2023, eles apontavam como sendo uma medida desesperada, como sendo uma vitória de pirro, ou seja, mesmo que de fato a Rússia ela tenha limitado bastante as suas operações ofensivas desde mais ou menos meados do ano passado e tenha tido sim muitos reveses no território ucraniano, o que a gente nota é que a Rússia sim tem tido pequenos avanços nesse período, mas a mídia sempre aponta avanços russos como sendo motivo de zombaria, como sendo motivo de derrota. Agora, avanços equivalentes por parte da Ucrânia são uma grande vitória. Então você nota assim que torna-se muito complicado você ter algum tipo de veracidade, de confiança nas informações que a mídia ela transmite. Além disso, percebe que mesmo quando são exageradas, as notícias que são transmitidas, tendo como fonte o governo ucraniano, as forças armadas da Ucrânia, elas são sempre positivas. Apesar de às vezes você notar que eles fazem alguma ironia sobre exagero de números, sobre informações e termos utilizados ali por porta-vozes da Ucrânia, quando se trata da Rússia, mesmo informações que têm sim algum nível de veracidade, eles sempre tratam com uma enorme desconfiança, como se tudo o que fosse dito pelo lado pró-russo fosse meramente propaganda e não notícia, e como se boa parte do que é dito pelo lado ucraniano é verdade e não propaganda. Além disso, você percebe como que a mídia internacional ela tem feito um enorme esforço para esconder as coisas negativas envolvendo as forças armadas da Ucrânia. Nós sabemos aí que desde o início da guerra os ucranianos eles têm recebido bilhões e bilhões em pacotes de ajuda militar fornecidos pelos Estados Unidos, pelos países da União Europeia, por outros países simpatizantes da Ucrânia ao redor do mundo. E sabemos que quando você tem uma enorme quantidade de dinheiro de um lado e uma grande quantidade de políticos e militares de outro, certamente você vai ter corrupção. A corrupção não é um fenômeno só aqui brasileiro, a corrupção está espalhada no mundo todo, ainda mais numa ex-república soviética acostumada com estatismo, como é o caso da Ucrânia. E só agora, no início de 2023, é que foi se levantar os escândalos de corrupção envolvendo as forças armadas da Ucrânia. Tanto é que recentemente o Zelensky foi forçado a trocar o seu ministro da Defesa por conta da situação de pressão política insuportável envolvendo escândalos de desvio de dinheiro, de venda de armas para o comércio internacional aí ilegal de armamentos, ou seja, dinheiro e armas que estavam sendo repassadas para o exército ucraniano a título de ajuda, sendo vendidas no mercado negro e sendo utilizados aí para poder gerar meios de corrupção para esse pessoal da elite política da Ucrânia. E só agora é que isso foi estourar, uma coisa que já vinha sendo denunciada desde o ano passado, mas que era tratado o quê? Como propaganda russa, como tentativa de deslegitimar os esforços de guerra da Ucrânia. Então assim tem sido muito complicado você acompanhar essas notícias. É claro que eu sei que do outro lado, da mídia pró-russa, também tem muita mentira, também tem muita falsidade, mas assim, para quem acompanha esses assuntos militares, torna-se meio complicado você ter que ficar buscando notícias de ambos os lados e não saber em quem confiar, em quem acreditar. Fica uma situação bastante difícil. Espero que agora que está ficando cada vez mais claro que a Ucrânia não vai conseguir fazer o seu grande avanço, que a mídia ela realmente reconheça
que houve uma derrota, né? Que não venha ficar passando pano, falando que a ofensiva fracassou, mas não tanto assim, porque fez certos avanços. Não, não é assim. A gente sabe que quando tem derrota tem que ser admitido. Afinal de contas, estamos tratando como se a Ucrânia fosse um exército de anjos perfeitos, que não falham, que não erram. Nós sabemos sim que isso provavelmente impactará de forma negativa em pacotes futuros de ajuda militar à Ucrânia. Mas a verdade ela tem que ser dita, né? E se de fato a Ucrânia não consegue avançar, se de fato essa ofensiva contra a Rússia ela falhar, será que é mesmo razoável você esperar que os países do Ocidente continuem injetando bilhões de dólares em ajuda militar para um país que não vai conseguir vencer a guerra? Agora, só deixando aqui claro, não estou dizendo com isso que eu apoio a Rússia, que eu acho que a Ucrânia tem mesmo que perder. Na verdade, até do ponto de vista pessoal, eu acho que a Ucrânia tem sim todo o direito de avançar aí nas suas reivindicações para libertar o seu território. Não acho que seja justificável a invasão que a Rússia empreendeu contra a Ucrânia. Mas uma coisa é você ter simpatia por um lado, você ter concordância moral, validade moral com respeito a um dos lados do conflito, e outra coisa é você começar a ficar fazendo propaganda, mentira, e essas sim verdadeiras fake news para suavizar derrotas do lado que você defende. Isso eu acho inaceitável e penso que já sim passou da hora de os órgãos de mídia e das pessoas que acompanham aí o conflito assumirem que a Ucrânia sim perdeu essa contraofensiva. Não vai ser agora de uma hora para outra que as coisas vão mudar, que vai ter algum tipo de atitude surpreendente que vá trocar os rumos do conflito. Agora mesmo, daqui a poucas semanas, começa o fenômeno da Rasputitsa, né? Que é aquela série de chuvas ali que acontece no início do verão naquela região do leste europeu e que vai paralisar os avanços. E o que a Ucrânia conquistou até agora? Praticamente nada. Agora, como que vai se agir daqui por diante? Quais são os passos que serão tomados pelo lado pró-Ucrânia? Isso é o que nós vamos ter que ver. Mas o planejamento desses próximos passos deve se passar, sim, em primeiro lugar, por assumir a derrota que, felizmente ou infelizmente, a depender do seu ponto de vista, acometeu, sim, o exército, as forças armadas da Ucrânia. Agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre o que tem acontecido, sobre como a guerra da Ucrânia ela tem sido noticiada aí nos veículos de mídia aqui do Brasil, do exterior? Você acompanha a guerra da Ucrânia? Você acha esse tema interessante? E o que você pensa sobre esse meu ponto de vista a respeito? Comente, deixe aí a sua opinião, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. O Falando a Verdade está apenas começando. Vamos tratar aqui sobre assuntos sim da guerra da Ucrânia, sobre outros assuntos envolvendo política, cultura, cotidiano. E é muito importante que você nos dê esse apoio, acompanhe os nossos conteúdos e se sinta muito bem-vindo aqui ao Falando a Verdade.